A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Eu gostaria de hoje trazer uma palavra para vocês, uma palavra pastoral, uma palavra de meditação para a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Eu estou aqui em Brasília, numa praça chamada Praça Portugal. Eu gostaria de nesse período, trazer uma palavra da parte do Senhor para a vida de vocês. Amém, irmãos? É uma palavra bastante conhecida, né? Ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que eu vou estar lendo para os irmãos, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por tantos os santos. Amém, irmãos? Então essa palavra que eu queria deixar para vocês neste momento, né? E queria dizer para vocês que antes da gente, para nós podermos entender essa palavra, para nós podermos entender essa mensagem que Paulo quer passar para nós temos que inicialmente ir lá pelo capítulo 4. O capítulo 4, interessante que Paulo vai dizer lá no versículo 1 o seguinte. Paulo diz lá no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, ele diz a seguinte palavra: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como és digno da vocação com que foste chamado. Interessante, né? Que Paulo usa essa expressão, preso do Senhor. E nós sabemos que Paulo, quando ele estava escrevendo esta carta, ele estava preso em Roma. Mas o mais importante para Paulo não é o fato dele estar preso em Roma. O mais importante para Paulo é ele estar preso em Cristo, né? E por isso que ele fala: Rogo-vos, irmãos, eu, o preso do Senhor. Ou seja, Paulo é uma pessoa que estava presa em Cristo. E ele vai dizer depois, mais na frente, ele diz o seguinte: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. E ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para doutores, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Interessante Paulo dizer, irmãos, que quando Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E o fato dele ter ressuscitado significa o seguinte, que ele saiu do Hades. E quando ele saiu do Hades, quis mostrar o seguinte, que a morte não teve o poder sobre Cristo, né? E Cristo então saiu do Hades. E no momento que ele saiu do Hades, ele saiu com a chave. E essa chave é a chave da morte e do inferno. E no momento que ele está com essa chave, a palavra de Deus diz que ele traz consigo o cativo, o cativeiro, né? E quando as pessoas olham essa palavra, né, muitos dizem que Jesus, quando ressuscitou, levou consigo o Hades, né? Levou consigo as pessoas para o céu, né? Mas não é isso que a palavra está querendo dizer. Quando ela fala que levou o cativo, o cativeiro, quer dizer que nesse momento, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele levou sobre si todas as cadeias que nos prendiam, todas as forças espirituais da maldade que nos prendiam, que nos impedia de ter acesso a Cristo. Toda a cegueira naquele momento ela foi apagada, né? Deus nos libertou daquela prisão, né? Da prisão que nos impedia de ter acesso a Cristo.
Então foi isso que ele levou cativo, né? Ele levou cativo esse cativeiro, ou seja, essa prisão que nos prendia. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos presos, né? Quando a gente vai lá para Efésios capítulo 2, né? A palavra de Deus diz o seguinte na palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, né? E que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos numa prisão, né? Mas quando Cristo ele saiu do Hades, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou essa prisão que nos fazia com que nos impedia de ter acesso a Cristo. Essa prisão, essa cegueira nos impedia de ter acesso a Cristo. Por isso que no Novo Testamento, né, Paulo vai dizer o seguinte, né, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso está lá em Colossenses, né? Paulo vai dizer isso, que ele nos tirou das trevas, né, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E no momento que ele fez isso, irmãos, ele tirou aquilo que nos prendia, aquela prisão que nos prendia, que nos impedia de ter acesso a Cristo. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que nesse momento que ele levou cativo o cativeiro, a palavra de Deus diz que ele deu dons aos homens, ou seja, deu homens como presentes. Então, a partir do momento que ele levou cativo o cativeiro, ele então ofereceu para os homens pessoas como presente, ou seja, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Para que ele ofereceu isso? Para a edificação do corpo de Cristo, né? Então ele ofereceu aos homens essas pessoas, e essas pessoas elas serviriam o quê? Para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. Então no momento em que ele ressuscitou, ele deu esse presente para os homens. Para quê? Para que a igreja pudesse ser edificada, irmãos. E aí lá no capítulo 5 do livro de Efésios, nós vamos ver uma série de procedimentos que Cristo pede para que nós obedeçamos, né? Paulo vai dar ali as orientações para que, com relação aos servos, né, aos servos de Deus que somos nós, ele vai dar orientação com relação aos maridos, com relação às esposas, com relação aos filhos, até mesmo com relação aos empregados, né? E no final ele vai nos deixar uma recomendação lá no capítulo 6 de Efésios. Então ele fala o seguinte, ó: eu, nesse momento que eu saí do Hades, ao terceiro dia eu ressuscitei e levei cativo o cativeiro, eu dei para vocês presentes, eu dei para vocês dons, mas é preciso que vocês façam também uma coisa, né? Eu preciso que vocês façam o seguinte, é preciso que vocês fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é fortalecer no Senhor, irmão? Fortalecer no Senhor é você ter Cristo na sua vida, você está em Cristo. No momento que você está em Cristo, você está preso em Cristo. É isso que Paulo estava falando, né? Eu, preso do Senhor. Então, quando Cristo ressuscitou, irmãos, e levou cativo o cativeiro, nós passamos a estar aqui, presos em Cristo, né? Então, quando Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor, é para que você esteja preso em Cristo. Mas ele não diz só isso. Ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos que não fortalecer só no Senhor, mas na força do seu poder. E qual que é a força do seu poder? Aí Paulo vai descrever o que é a força do seu poder. Ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, nós temos que ver, além de estarmos revestidos de Cristo, presos em Cristo, nós temos que estar revestidos dessa armadura, né? Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes, né? Porque a nossa luta, ele fala, não é contra a carne e sangue, né? A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, nós estamos em Cristo, né? Cristo nos deu presente como os dons, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? É contra principados e potestades. Então, dessa forma, você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E ele nos apresentou as armas aqui, portanto, né?
Estais, pois, firmes, cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, né? Então nós temos que cingir os lombos com a verdade e vestida a couraça de justiça. Então percebe aí que são vestimentas de proteção, né? Nós temos que estar protegidos com essa armadura. Também ele fala, e calçado os pés na preparação do Evangelho. Os pés são os lugares onde nós andamos, são os lugares onde nós caminhamos, né? É a nossa caminhada. Os pés representam a nossa caminhada, mas os pés também representam a caminhada de um exército, porque nós somos soldados de Cristo. E se nós somos soldados de Cristo, nós temos que estar com nossos pés o quê? Preparado, com as nossas botas calçadas para poder o quê? A palavra de Deus diz aqui, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, né? Então nós temos que estar preparados com nossas botas para podermos o quê? Estar pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, né? Então nós temos mais outra arma de proteção, o escudo da fé, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então esse escudo da fé, né, irmãos, não é só para apagar os dardos, mas sim os dardos inflamados do maligno. Ou seja, é uma coisa assim bem tremenda, né? Uma coisa poderosa. E o Senhor está dizendo, ó, você tem que ter esse escudo da fé, né? Você tem que ter esse escudo da fé para poder se proteger. E ele fala mais, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, irmãos, é com relação à nossa mente. Nós temos que estar protegendo a nossa mente a cada dia. E ele fala de uma única arma de ataque, né? Que é o Espírito, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E foi com essa arma que o Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás lá no deserto, né? Durante 40 dias. Ele venceu com essa arma, com a espada do Espírito. E essa arma que o Senhor está nos oferecendo para nós podermos ser vencedores também. E por último ele fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, né? No Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é a nossa arma, a última arma que ele fala aqui é da oração. Então nós temos que estar orando a todo o tempo, não só por nós, mas por todos os santos. Então, irmãos, essa armadura então é uma coisa poderosa que todo o cristão ele precisa estar revestido, né? Para que nós possamos suportar os dias maus, porque os dias são maus. Mas se você realmente se posicionar neste mundo como um soldado de Deus, né? E vestir toda essa armadura, revestir não só do poder do Senhor, mas da força do seu poder, você certamente será um cristão vitorioso, né? Então é isso que Paulo está querendo dizer nessa palavra de Efésios. Efésios 6, Paulo então está nos apresentando essa armadura, e que você possa, nessa oportunidade, se você ainda não está de posse dessa armadura, né, que você possa nesse momento, né, tomar posse dessa armadura que já está à sua disposição, né? Paulo diz lá que nós ressuscitamos já com Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais. Ou seja, lógico que nós estamos assentados pela fé, né? Mas se nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, isso quer dizer que essas armaduras elas estão à nossa disposição. E você pode pegar cada armadura dessa. Então se você não é um cristão vencedor, você pode ser um cristão vencedor a partir desse momento, né? Eu peço então que você pegue essa palavra no seu coração, né? Que você medite nessa palavra, ore ao Senhor para que verdadeiramente você tome posse dessa palavra e verdadeiramente seja um cristão vitorioso nessa caminhada. Amém, irmãos? Então era essa palavra, né, que eu gostaria de deixar para os irmãos, que os irmãos possam estar meditando. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, né? Muito obrigado por tudo. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, o seu joinha, né? E aguarde aí as próximas postagens, né, de palavras pastorais. Amém, irmãos? Muito obrigado. Fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.